cuidando do fogo, né, Fabiana? É, bora lá. Já cuidando do fogo, porque vocês sabem, né? Pro bom sair, o fogo tem que estar aceso. É, vamos lá. Vamos lá, né, Fabiana? É de onde sai coisa boa aqui. Vamos lá, pessoal. E vamos que vamos, gente. É só gratidão. Olha o tempinho hoje como tá aí, gente. O solzinho. Não é isso, pessoal? Vamos lá, minha gente. Mas tá, tem umas pisquinhas aí pra vocês, né? Dançando. Amanhã acabou. Vamos lá, gente. Vamos que vamos. É só gratidão, pessoal. Vamos lá, minha gente, na luta. O arrozinho aqui no fogo. Olha, o arroz já tá no fogo. Aliás, né, gente, as comidas já tá no fogo. Vamos cuidar. Vamos comer para Deus ajudar, né, pessoal? E vamos lá, gente. Me acompanha aí, viu, pessoal? E vamos lá, que a luta é grande, mas a vitória é do Senhor Jesus. Vamos que vamos. Só gratidão.